Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de MATLAB aplicado na engenharia. O objetivo do nosso curso, basicamente, é dar-lhes instrumentação para aplicações dentro das diferentes áreas da engenharia, seja para fins de cálculo e ou simulação. Nós estamos vendo cálculo diferencial integral, veremos também aplicações dentro da engenharia elétrica, fenômenos de transporte, robótica, simulação de sistemas, servomecanismo, inteligência artificial e etc. O detalhe interessante para a gente é que eu quero mostrar a vocês como que nós podemos usar esta ferramenta para nos auxiliar no processo de projetos, beleza? Bom, na aula de hoje, em particular, nós veremos o cálculo diferencial integral nas suas formas limite, derivada e integral. Não vamos discutir os conceitos fundamentais de limite, derivada e integral, mas sim, nós vamos fazer uma revisão assim ligeirinha dos assuntos e vamos fazer a aplicação disso na ferramenta computacional MATLAB. Claro, professor, mas eu queria treinar e estudar o cálculo manual, o analítico, né? Beleza. Então, aí em outros vídeos nós falaremos especificamente de cálculo diferencial sem o uso da ferramenta computacional. Entretanto, na minha percepção, o profissional de tecnologia, o engenheiro, ele precisa dominar a ferramenta computacional porque, na prática, no cotidiano, é usando uma ferramenta computacional que nós desenvolvemos projetos. Ninguém fica fazendo cálculo de projeto na unha. Beleza? Joia? Boa aula para vocês. Bom, então vamos à nossa aula. A primeira coisa que nós vamos discutir hoje é o limite. Então, o que é o limite? Basicamente é a seguinte situação. Quando eu tenho um problema, um conjunto de dados que me remete a uma determinada análise, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Para que eu possa fazer previsões, uma análise mais adequada em relação a determinados intervalos, eu preciso obter, usando as técnicas de modelagem, a função que representa esse sistema. Obtida essa função, eu consigo começar a fazer as análises. Neste exemplo aqui, usando a modelagem, nós verificamos que ele é um modelo de Fourier, que resulta nesta equação. Então, a partir desta equação, eu consigo fazer a minha chamada tomada de decisão. Então, quer dizer, eu consigo fazer previsões, consigo analisar o comportamento em um determinado ponto, e assim sucessivamente. Esta é a ideia do cálculo aplicado na engenharia. Bom, um detalhe. O que é o limite? O limite é a análise de comportamento em um ponto. Então, como é que aquela função, notem, não adianta só os pontos, a função, como é que ela se comporta em relação a um determinado ponto? Para isso, o que a gente precisa rever, estudar e nos recordar? Como que nós os representamos as chamadas funções? Então, eu tenho a função potência, módulo, as trigonométricas, eu tenho uma série de funções. É claro que, por exemplo, o polinômio ele pode ser composto por potências e trigonométricos, e assim sucessivamente. E é claro que aquela função, eu analiso o comportamento dela. Para que eu possa fazer isso, lembrando, esta aula não é uma aula de cálculo, é uma aula de MATLAB, ou seja, para que eu possa fazer análise, o que eu preciso fazer? Eu preciso interpretar a função na sua forma matemática e transcrevê-la para uma forma que o algoritmo computacional do MATLAB consiga compreender. Então, por exemplo, a função potência, que é a mais comum que aparece para a gente, f de x igual a x elevado a n, como é que eu escrevo? F, que recebe ou é igual a x, aí o operador de potência é o circunflexo. Então, circunflexo n. E aí o meu
o índice da potência é o valor correspondente a n. Beleza? E assim sucessivamente. Então é assim. Esta tabela e as outras que eu vou mostrar para vocês, elas estão lá no nosso website. Que vocês podem verificar na descrição do vídeo. Tá? E a partir dali vocês conseguem utilizar a ferramenta computacional. Bom, definições. Então, quando nós falamos das definições do que é cada um desses operadores. Para o limite é quando eu vou verificar o comportamento quando nós tendemos a um determinado ponto. Ou seja, eu pego a função, eu quero verificar como é que a função se comporta quando ela se aproxima de um determinado ponto. Tudo bem? Geralmente a gente até escreve que o limite é igual a tanto. Mas, na verdade, quando nós estamos falando isso, nós estamos verificando que verifiquei a direita e a esquerda, como é que ele se comportou para concluir aquilo. Beleza? Bom, por exemplo, eu tenho uma função, eu quero avaliá-la para um valor A qualquer. O que eu faço? Eu checo a esquerda, no limite, checo a direita, no limite, e o valor para o qual ele está convergindo é o chamado limite. Beleza? Bom, a derivada. A derivada não é nada mais nada menos que a análise de comportamento de uma reta tangente por um determinado ponto. Então, quando nós calculamos a derivada, obtemos a função reta tangente e avaliamos os respectivos pontos. A derivada, pela definição, ela é calculada a partir de um limite. Então, claro, se nós quisermos calcular a partir dos limites, que é o clássico, o mais matemático, digamos assim, é até bonito. Entretanto, a gente, na engenharia, nos projetos, sistemas de controle, etc., convém a gente aplicar as chamadas tabelas, que são dispositivos práticos. A notação de uma derivada. A primeira derivada pode ser obtida como sendo f dx, que eu também posso escrever como f', ou ainda, alguns livros usam f e um ponto em cima do f, então pode ser. Posso tratar também como d2, se não é quadrado, é 2. d2f, dx2 está na segunda derivada, f duas linhas, e assim sucessivamente. Qual a ordem das derivadas? Enésima. Eu posso calcular a derivada a 20ª, a 50ª e assim sucessivamente. Então não importa. E aí onde entra, por exemplo, a ferramenta computacional para nos ajudar. Porque se eu precisar, por exemplo, da quinta derivada, não preciso derivar 5 vezes com a ferramenta computacional. Beleza? Bom, a integral. A integral é basicamente uma ferramenta que nos permite obter a magnitude ou a função magnitude de alguma função primária. Eu tenho que a integral é definida, a f de x é igual a integral de f de x dx, chamada de integral indefinida. O que ela resulta? Ela resulta numa expressão matemática, numa equação, a qual eu posso aplicar em algumas circunstâncias. Para fins de projeto, a gente utiliza muito integral definida, onde eu analiso o comportamento em um determinado intervalo. E aí, assim, eu obtenho a magnitude. O que é a magnitude? Por exemplo, a área. Eu tenho uma função que representa um determinado deslocamento. Eu quero calcular uma área com relação àquele deslocamento. Então, eu tenho a integral definida. A gente aparece muito ela, por exemplo, em mecânica, em resistências dos materiais, em fenômenos de transporte. Elas aparecem e são muito utilizadas porque são áreas que nós demandamos muito de compreender a magnitude daquilo. Beleza? Lembrando que A e B são chamados limites, inferior e superior. Beleza? Vamos fazer um exercício, vai ficar bem claro para vocês.
Então, significa que para que eu possa, lembrando, para o MATLAB eu tenho que retransmitir isso. Então, quando eu vou transmitir, o limite, quando na matemática é escrito como sendo limite de f de x quando x tende a A, ele tem que ser escrito como? Nesta forma, limite, abre parênteses, entro com a função, vírgula, depois entro com a variável que estou calculando o limite, vírgula, entro com o valor para o qual ele está atendendo. Fecha parênteses. A mesma coisa para limite esquerda, direita, derivada, integral e etc. Sempre seguindo esta tabela. Esta é mais uma das tabelas que eu falei para vocês que está lá nas nossas notas de aula. Beleza? Feito isso, a única coisa ainda que falta para a gente é conhecer como é o procedimento. Então, quando nós falamos em MATLAB, nós pensamos uma ferramenta computacional que necessita de um passo a passo. E qual é esse passo a passo? Se eu vou trabalhar com uma função algébrica, eu preciso informar ao sistema qual a variável que eu estou manipulando. Então, para isso, eu uso a função do MATLAB since e entro com a chamada variável. No caso, por exemplo, se eu tiver uma variável, eu entro só com ela. Exemplo x. Se eu tiver 2, 3, 4, aí eu vou separando por vírgula. Beleza? Bom, feito isso... sim, mais uma coisa. Tem uma outra função que nós vamos ver, que é a pretti. Quando eu quero imprimir o resultado na sua forma clássica da álgebra, que o MATLAB ele simplesmente apresenta o resultado para a gente numérico. Mas nós vamos ver na atividade prática. Exemplo, eu tenho essa função, f de x igual x menos 1 sobre x quadrado menos 1. Tem que entrar com esta função no prompt de comando do MATLAB, no command window. O que eu faço? Eu carrego a janela de comandos, ou seja, comandos para o mundo, né? Command window, e entro com a primeira instrução, é a declaração da variável. Então, primeira instrução eu digito since x. Beleza. Identifiquei a variável, certo? Agora eu já posso entrar com a variável que vai armazenar a minha função. Então, ela chama-se f, então vou chamar de f, e eu entro com isso. F é igual. Abre parênteses, não posso esquecer do parênteses. Algebricamente a gente não anota, mas a gente não pode esquecer que x menos 1 está toda essa expressão sendo dividida por x quadrado menos 1. Portanto, eu tenho que colocar parênteses para ambos os termos. Abro parênteses, x menos 1, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, x elevado ao quadrado. Notem que o quadrado é o quê? É o circunflexo. Então, elevado ao quadrado, menos 1. Fecha parênteses. Beleza? Teclou Enter, ele armazenou no nosso banco de dados para que possa ser processado. Joinha? Bom. Agora, vamos pensar então nos exercícios para que nós vamos fazer a sequência. Eu tenho essas funções. Função f de x igual x menos 1 dividido por x quadrado menos 1, que é o que eu falei agora. Uma segunda função, y igual 2 vezes cosseno de x quadrado mais 2. Eu quero calcular o quê? No item a terceira derivada de ambas as funções. Item B, o limite de ambas as funções quando tende a menos 4. E o item C, a integral definida entre 0 e 5, também de ambas as funções. Beleza? Um detalhe, comentário apenas. Não posso esquecer que f de x e y é a mesma coisa. O que eu fiz apenas anotar de forma diferente para facilitar depois a nossa implementação. Joia? Bom, então, vamos à atividade prática. Primeira coisa, eu tenho que avaliar a função em relação das suas variáveis. Então, ambas as funções estão na variável x. Então, eu declaro as minhas variáveis, minha variável, né? Variável x.
Depois eu verifico que as funções são, primeira, f de x igual x menos 1 sobre x² menos 1 e y igual 2 vezes cosseno de x à quarta mais 2. Lembrando que f de x e y é a mesma coisa, eu só tomei o cuidado de chamar uma de f de x, outra de y, para facilitar o nosso entendimento. Bom, então eu declaro as funções. Então, f é igual, não posso esquecer dos parênteses, x menos 1 dividido por x elevado ao quadrado. Olha lá, o expoente eu tenho que usar, o operador é o circunflexo, menos 1. Joia, ponto e vírgula no final, teclo Enter, porque eu não preciso plotar. Depois, y igual, mesma coisa, 2 vezes asterístico é a multiplicação, cosseno de x elevado à quarta, mais 2. Ponto e vírgula no final, Enter, ok. Agora reparem, o que nós queremos? Nós queremos calcular a terceira derivada de ambas as funções, o limite das funções quando tende a menos 4 e a integral definida entre 0 e 5 de ambas as funções. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa a fazer, eu retorno no meu formulário e pego a minha forma de declarar a função aqui. Então, pego meu formulário e aí eu posso já começar a nossa operação. Não posso esquecer que é sempre bom armazenar tudo, então vou armazenar a derivada da primeira função na variável a é igual if f, terceira derivada. Teclo Enter. Olha lá, deu o resultado já. Só que ele não ficou um resultado bonitinho, bacana, que a gente consegue interpretar. Então, eu agora entro com outra função do MATLAB, que é a função petit. E o que ele faz, basicamente? Ele organiza na forma que a gente está habituado algebricamente. Olha lá, então o resultado da nossa função é 24x² dividido por x² menos 1, tudo isso elevado à terceira, menos 6 sobre x² menos 1 elevado ao quadrado, mais 24x que multiplica x menos 1 sobre x² menos 1 elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Beleza? Joia. Bom, agora eu vou limpar essa janela. Então, ó, CLC. Quando eu limpo a janela, as minhas funções continuam armazenadas. Então, vou fazer agora variável b e vou fazer a derivada. Então, olha só, diff da função y, terceira derivada. Ponto. Olha lá, essa aqui já deu bonitinha. Se eu quiser pretir, olha lá, para deixar ela ainda mais bacana, basta eu aplicar a função. Vai ser o quê? 128x à nona, seno de x² mais 2, menos 288x à quinta, cosseno de x² mais 2, menos 48x, seno de x² mais 2. Beleza? Joia. Bom, então calculamos a derivada de ambas as funções. Agora vamos para o limite. Então, vou limpar. Não posso esquecer que as funções estão armazenadas. Ah, professor, e se eu não tiver certeza disso? Teclo F, Enter. Olha lá, minha função está aí bonitinha. Y, Enter. Minha função está aqui bonitinha, armazenada. Então, elas estão armazenadas e não vão ser... eu não vou apagá-las. Depois, então agora eu vou chamar de C a limite da função f de x. Então, limite de f quando ele tende a menos 4. Teclo Enter. Olha lá, o nosso limite deu menos 1/3. Beleza? Depois, D, mesma coisa, limite de y quando ele tende a menos 4. Olha lá, também deu 2 vezes cosseno de 258, olha lá, bem bonitinho. Agora, o limite geralmente é uma constante, então por isso eu não precisei usar a função pretir. Agora, a integral. Então, limpo a janela para ficar mais esteticamente adequado.
eu trabalhei com a variável d, então agora e igual. A integral é int, a função f, limitado entre a e b, entre 0 e 5. Enter. Olha lá. Então, o resultado dessa integral é logaritmo de 6. Beleza? Bom, f. Agora, essa daqui eu vou ter que usar a pretinho. Já mostro para vocês por quê. F é igual a integral de y limitado entre 0 e 5. Enter. Olha só, deu o resultado 10 cosseno de 2, hipergeométrico, então deu um resultado hipergeométrico, que para a gente no cálculo é um resultado até assim dificílimo de se obter na mão. Então, para que a gente possa visualizar esse resultado de forma mais adequada, entramos com a função pretti. Pretti de f. Olha só que bacana. Por isso que é importante declarar sempre cada uma das passagens. Então, Enter, o nosso resultado aqui, já na forma algébrica que a gente está acostumado, e é interessante que a gente possa compreender esse cara, beleza? Bom, com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. Recomendo a vocês que peguem os exercícios na descrição do vídeo ou no nosso website, notas de aula e etc. estão disponíveis lá. Peguem os exercícios, desenvolvam esses exercícios para que a gente possa dar continuidade na próxima aula. De qualquer forma, é assim. Eu recomendo que uma boa literatura como suporte, exemplo, nós falamos hoje do cálculo diferencial integral. Eu usei o livro do Stuart para que a gente pudesse fazer as anotações e os exercícios e etc. Sugiro que uma boa literatura acompanhe todo e qualquer estudo, beleza? Joia? Bons estudos para vocês!